Olá! Está começando agora mais um Conexões. Nesta edição você confere como as artes marciais vêm conquistando o público feminino. E você sabia que existe muita gente que ainda tem o hábito de enviar cartas? Nós também demos um passeio pela primeira rua de Fortaleza. Será que você já andou por lá? O Conexões começa agora. Quando o assunto é arte marcial, é comum pensarmos que essa é uma atividade essencialmente masculina, mas as mulheres estão cada dia mais interessadas no universo oriental. Ao contrário do que muitos pensam, as artes marciais não são formadas apenas por golpes ou chutes. Confira agora na reportagem de Sara e Arina. Golpes, sintonia, ritmo e energia. Se essas palavras ainda não te lembram artes marciais, agora irão lembrar. Mais do que uma forma de defesa pessoal e aperfeiçoamento do corpo, as artes marciais trabalham a harmonia entre o físico e o emocional. O número de mulheres que procuram academias de artes marciais está cada vez maior. E esta procura vai muito além da simples vaidade, é a busca pelo autocontrole e pelo alívio do tão temido estresse. A Pacua é uma escola de artes marciais diferenciada. Seguindo uma filosofia chinesa milenar, seu principal objetivo é fazer com que seus alunos encontrem o ponto de equilíbrio entre o corpo e a mente. Grace Oliveira, aluna da Pacua há 5 anos, conta como sua vida melhorou após conhecer essas atividades. Bom, eu estou praticando há 5 anos e o que me levou a praticar a priori foi a necessidade de controlar o meu estresse. Um período muito estressante da minha vida, então eu vim para cá e ajudou não só a controlar o estresse, como também a me tornar uma pessoa melhor, mais confiante, etc. Muito além da tão conhecida arte marcial e dos golpes de defesa pessoal, as mulheres também praticam arqueria, yoga, armas de corte e várias outras modalidades. Essas atividades exigem bastante concentração e muita força de vontade, já que o principal intuito dessas práticas é a conexão entre o físico e o espiritual. A melhoria pode ser vista logo nos primeiros meses. O alívio do estresse e a melhora nos relacionamentos são alguns desses resultados. Ajuda bastante na questão da postura, né? Tem muitas mulheres que pelo uso incorreto de salto alto, sentar, passar muito tempo sentado em escritório e tudo mais, isso é bastante ruim para a mulher, então ajuda bastante na questão de postura. Trabalha bastante concentração, a respiração, que muitas pessoas pensam que isso não vai trabalhar, mas trabalha bastante. Também o foco, porque você sempre vai trabalhar a sua mira, não é um tiro com mira, então é um tiro instintivo, que você tem que trabalhar tanto a parte do corpo como o visual, é um conjunto. Nessa modalidade, não há uma distinção entre gêneros, pelo contrário, as mulheres veem nesses exercícios uma nova forma de independência pessoal. Não é limitada a questão de você ser mulher e tudo mais, porque muitas mulheres se acham que não podem fazer uma coisa dessas que exige muita força. Mas no caso não tem problema nenhum e é muito indicado para qualquer mulher. Cresceu bastante essa questão da mulher tomar seu espaço no mundo também, tanto financeiro, quanto físico, quanto como chefe de família também. Então, ela quer fazer a mesma coisa que os homens fazem e provar que elas podem fazer sem deixar de ser femininas, né? Então, elas, como eu disse anteriormente, elas tanto fazem aulas como também começam a ministrar aulas, né? E dão em muito macho por aí, não deixa de ser mulher por causa disso. Com toda a tecnologia atual, será mesmo que as cartas deixaram de ser utilizadas? No Há Quem Diga, você confere histórias de quem não sente falta de enviar cartas e de quem não consegue largar mais esse hábito. Veja na matéria de Milena Gadelha. Como um dos meios de comunicação mais antigos, as cartas marcaram um longo período da nossa história. Narrando casos de amor, de guerra, confidências e até negociações comerciais,
as correspondências foram e ainda são um modo de romper fronteiras. Há 10 anos, a minha cunhada, que escreveu, eu realmente nunca escrevi para ela que escrevia para a gente. Ela morava no Maranhão e aos meus 13 anos, o primeiro namorado, a gente passou 3 anos, Eu morava no interior e ele morava aqui em Fortaleza, Com a diminuição do hábito de escrever, muitos daqueles que já construíram longas histórias através das cartas, hoje não as usam mais. Eu escrevi, no mínimo, o que eu lembro mesmo foi umas 170 cartas que eu escrevi para essa pessoa. Ela escreveu 300 cartas para mim ou mais. Não sabia onde eu achava tanta inspiração para escrever. Era momentos tristes, momentos felizes. Eu me expressava mesmo nas cartas. Daqui uns 7 anos nós paramos de nos corresponder. Aí foi uma linda história. Há quem diga que as cartas não são mais usadas para comunicação. Com o surgimento de novas tecnologias, como redes sociais, bate-papos, smartphones e tablets, será mesmo que as cartas foram completamente esquecidas? Eu escrevi inicialmente, quando eu tinha 14 anos, para a presidência da República da França. Tive uma resposta da presidência em francês, eu tenho essa carta guardada lá em casa até hoje. De lá para cá, isso só veio se intensificando, esse hábito. Comecei a escrever para um, para outro. Ainda tenho gente que há mais de 20 anos se mantém escrevendo para mim, mas o hábito de escrever é muito prazeroso. Muita gente jovem também ainda escreve, apesar de toda a tecnologia, dos e-mails e dos Facebooks da vida. Eu envio cartas desde 2006, que eu comecei com uma amiga minha, e a gente mandava cartas umas para as outras para falar um pouco do dia a dia. Tanto ela quanto eu, na época, a gente achava que a gente se expressava melhor por meio escrito. A gente até dizia para ela que era quase um diário que respondia. Eu escrevi cartas para outras pessoas também. Todas elas sempre gostaram muito de receber, sempre ficavam surpresas de meu Deus, uma carta que é para mim e não é conta para pagar. Eu ainda me comunico por cartas. Eu tenho alguns amigos que moram fora, no sul do país, tenho uma grande amiga que mora em Recife. E eu, apesar de ter essas ferramentas tecnológicas que facilitam o contato, como e-mail, Facebook, eu prefiro carta porque eu acho que é uma coisa carrega um sentimento mais forte. Você vê a letra da pessoa, você vê que a pessoa teve cuidado de parar, sentar, escrever. Eu acho muito mais sensível. No final das contas, ultrapassadas ou não, ainda existem os que não só recordam das cartas, mas também as utilizam para disseminar muito amor e amizade por aí. E-mail passa, e-mail é excluído da caixa de entrada, mas a carta é um negócio que fica. Eu acho que em tempos de tecnologia, esse afeto, esse cuidado, esse carinho, ele é essencial, ele é fundamental. A pressa com que passamos pelas ruas de Fortaleza nos faz desconhecer parte da nossa história. No centro, há ruas e prédios que remetem a aglomerados do que viria a ser Fortaleza. Por isso, nosso repórter Igor Cavalcante foi descobrir qual a rua que deu origem à cidade. Acompanhe. As centenas de pessoas que passam diariamente pelas ruas Conde D e Alberto Nepomuceno talvez não saibam da importância histórica dessas ruas para Fortaleza. A Catedral, o antigo Mercado Central e o Forte de Nossa Senhora da Assunção são alguns vestígios da região antigamente conhecida como Rua da Direita dos Mercadores. Foi a partir daqui, do Forte de Nossa Senhora da Assunção, que a cidade de Fortaleza nasceu. Entre ruas e vielas está a Rua da Direita, considerada a primeira da cidade. Na região já aconteceram importantes episódios da história nacional. Lá já foi palco de conflitos da Confederação do Equador e da sedição de Juazeiro. Aliando isso ao projeto arquitetônico europeu, a região deveria ser tombada. É o que acredita o historiador Gleudson Passos. A Rua da Direita é um projeto urbanístico que orientou boa parte das cidades brasileiras de origem colonial e que tem uma influência, uma inspiração no projeto lisboetano. Isso veio de Lisboa, veio de Portugal, onde a partir de uma rua principal que iria direcionar, daí a Rua da Direita, na verdade é uma rua que iria direcionar o alinhamento, o crescimento da cidade a partir dela. As transformações na Rua da Direita começaram no século XIX. Segundo o arquiteto Romeu Duarte,
os investimentos estrangeiros na exploração do algodão deram contornos urbanos à região povoada anteriormente por militares e clérigos. Com o passar do tempo, a partir de 1930, quando a cidade conhece essa expansão e essa periferização e o êxodo rural, quando começa a favelização, a ocupação dos seus arrabaldes, de uma maneira indiscriminada, a cidade ela vai perder a condição de planejamento. De lá para cá, o planejamento vai ser praticado, mas não implantado de fato. A partir da segunda metade do século XIX, o comércio se tornou a principal atividade econômica da área, e assim permanece até hoje. Um costume que passa de pai para filho e mantém na região pessoas como o seu Valdir Tabosa, que há 47 anos trabalha na rua Conde D. Tinha muito artesanato, agora mudou daqui, é lá para baixo. Agora, o que tem assim antigo ainda é a venda assim, de peixe seco, carne de fumo, enrolo. Mas o comércio movimentado é só uma das características da Rua da Direita. Entre gente, riso e muito barulho, a primeira rua da cidade tem mesmo muita história para contar. Esta edição do Conexões fica por aqui. Você pode assistir outras produções pelo nosso canal do YouTube ou curtir a fanpage que aparece aqui na tela. Não deixe de nos acompanhar. Até a próxima!